Irmãos, nós devemos louvar a Deus pelo privilégio que nós temos de poder todas as quartas-feiras estarmos aqui para poder aprender com fidelidade a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que eu já tive a oportunidade de conhecer algumas igrejas e o que eu tenho visto por aí afora é um culto totalmente fora dos padrões bíblicos. São cultos feitos para o homem ser exaltado, os hinos para que o homem seja exaltado, a pregação para confortar o ego do homem, mas nada de Bíblia, nada de ensino da palavra, nada de alimento para as ovelhas. As pessoas entram e saem da maneira que estão, sem ser confrontadas pela palavra, sem serem ensinadas pela palavra de Deus. E eu louvo a Deus por essa igreja, que há um tempo atrás, antes de congregar aqui, eu estava orando, pedindo a Deus um lugar onde eu pudesse congregar, que tivesse dedicação à palavra de Deus. Eu estava orando para Deus trazer uma igreja de fora, uma igreja bíblica, mas não precisou Deus trazer. Deus levantou homens aqui em Criciúma mesmo, aqui nessa denominação, para trazer a palavra de Deus, para se empenharem em fazer com que nós cresçamos no conhecimento de Deus por meio de sua palavra. Então você que está aqui essa noite, você, eu e você, nós somos privilegiados. Você que veio, eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela sua vida mesmo, porque eu tenho certeza que você pode estar num culto onde você pode pular, você pode dançar, você pode cair no chão, mas se você sair desse culto sem aprender nada da palavra, de nada aquilo vale. É inútil. Barulho, muitas vezes, não adianta de nada. Muitas vezes o culto pode ser silencioso, pode não ter um espetáculo, mas se a palavra foi pregada com fidelidade, eu tenho certeza que o Espírito vai fazer o seu trabalho, e aí sim, eu tenho certeza que nós assim vamos caminhando para crescer a estatura de Cristo. E é isso que nós devemos, dedicar. Estar nos cultos de quarta, nos cultos de domingo, nos cultos de exposição da palavra de Deus. Eu não pude estar nesses 2 últimos cultos, justifiquei a minha ausência, na quarta-feira passada e no domingo, por motivo de força maior, não pude estar aqui. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja, e que todos os irmãos também possam dobrar o joelho e orar por essa obra maravilhosa, e orar para que essa obra venha crescer, que esse seja só o início de muitas igrejas que virão por aí com compromisso real com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 1 diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Agora, versículo de número 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém, meus irmãos? Com a sua Bíblia aberta, pode tomar o seu assento. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações, de exposições, no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, nesse sermão maravilhoso que é intitulado como o Sermão do Monte. Jesus, nos outros versículos, no capítulo de número 5, ele mostra a interpretação correta dos ensinamentos dos antigos da lei. Mas agora, no capítulo de número 6, Jesus, ele vai falar de práticas religiosas comuns nos tempos bíblicos. E essas práticas religiosas eram o jejum, a esmola e as orações. Hoje eu vou falar acerca da esmola e do jejum. A oração fica para a próxima. O irmão Dorival é o que vai pregar sobre esse assunto. E eu vou falar hoje sobre essas duas práticas religiosas que eram comuns entre os judeus. E Jesus aqui, ele vai nos ensinar a forma correta de como jejuar e de como ajudar o necessitado. Os judeus, eles tinham o hábito de dar a esmola. Eles tinham o hábito de jejuar. A esmola, Deus ele sempre teve cuidado dos pobres, desde o Antigo Testamento. O livro de Provérbios vai dizer que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Vai dizer também que aquele que tampa os ouvidos para o clamor do necessitado, quando ele clamar, ele não será ouvido. Nós vamos ver Jesus ensinando nos seus evangelhos, a prática e como é saudável e como é importante ajudar o necessitado, ajudar o próximo, ajudar aquele que não tem condições de se sustentar sozinho. E nós vamos ver que a prática de dar esmolas, a Bíblia nos conta, que é bem vista aos olhos de Deus. Capítulo número 10 de Atos dos Apóstolos vai dizer de um homem que não era judeu, mas era convertido ao judaísmo, um homem que era temente a Deus, chamado Cornélio. Esse homem era um homem temente a Deus, ele orava de contínuo e ele dava esmolas. E a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo até ele e diz que as suas esmolas e as suas orações subiram como memorial diante de Deus. Ele não foi salvo por causa disso. Tiveram que o apóstolo Pedro, ir até a sua casa pregar o Evangelho, e ele crê no Evangelho para ser salvo. Mas aquilo que ele fazia era uma prática importante, era bem vista aos olhos de Deus. E o jejum também da mesma forma. Os judeus, os israelenses, o povo de Deus, eles tinham o hábito de jejuar, na lei. Uma vez por ano, no dia da expiação, no dia que era feito um sacrifício para todo o povo de Israel para cobrir os seus pecados, naquele dia eles eram obrigados a jejuar, afligir as suas almas. Mas também nós vamos ver na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, pessoas que faziam jejuns individuais. Nós sabemos que Davi, quando soube que Deus iria castigá-lo, porque ele havia pecado contra Deus, adulterado com Betseba e mandado tirar a vida do soldado Urias, Davi jejuou 7 dias por causa de seu filho, que havia ficado enfermo, para que Deus não tirasse a vida daquela criança. Nós vamos ver também Esdras,
quando ele sai do cativeiro e ele vai novamente com o povo para Jerusalém, ele jejua pedindo proteção a Deus, para que Deus pudesse cuidar deles no caminho, para que nem o inimigo viesse matá-los, fazer mal a eles. Nós vamos ver no Novo Testamento o próprio Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto, quando ele foi tentado, a Bíblia diz que ele jejuou. Nós vamos ver os apóstolos jejuando. Nós vamos ver os discípulos de João Batista e os fariseus também jejuando e questionando a Jesus, porque os seus discípulos não jejuavam. E Jesus vai dizer a eles que naquele momento eles não precisavam jejuar, porque eles estavam com o Filho de Deus ali e não necessitavam de fazer a prática do jejum. Mas quando Jesus fosse tirado do meio deles, quando Jesus voltasse ao seu lugar original de habitação, junto ao Pai, eles iriam jejuar. E o jejum é uma prática comum até os dias de hoje na nossa igreja cristã. Na época aqui que foi escrito, na época em que Jesus falou, aqui no capítulo de número 6, sobre esse assunto, provavelmente os judeus eles jejuavam 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Nós vemos isso, que eles jejuavam 2 vezes por semana, na oração do fariseu e junto com a oração do publicano, na parábola, que ele diz que jejuava 2 vezes por semana. E o jejum deles não era como o nosso jejum de hoje, que apenas nós nos abstemos de alimento e de água. Não, eles se afligiam mesmo, eles desfiguravam o rosto, eles deixavam de se higienizar, não penteavam o cabelo, não tomavam banho, eles faziam isso. Mas Jesus vai nos ensinar aqui que a prática do jejum e da esmola não é errado fazer, mas a intenção por trás disso é que pode ser uma intenção errada. E no versículo de número 1, Jesus, ele vai nos dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus aqui, ele está dizendo, e ele está nos ensinando, que nós não devemos praticar os nossos atos de justiça, as nossas práticas religiosas, para ser visto pelos homens. Mas espera aí, nós olhando para esse texto, parece que há uma contradição. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás aqui foi pregado, que Jesus disse que nós somos a luz do mundo e a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens e que eles devem ver as nossas boas obras. Então quer dizer que Jesus se contradizeu? Quer dizer que Jesus errou? Não. Se nós continuarmos no texto que foi citado anteriormente, numa das nossas exposições, a palavra vai dizer que as nossas obras, elas servem para glorificar a Deus. A intenção é que os homens glorifiquem a Deus através de nossas atitudes. E aqui o Senhor Jesus, ele está nos ensinando que nós não devemos praticar as nossas obras religiosas a fim de receber glória para nós mesmos, assim de sermos vistos pelos homens e de recebermos aplausos dos homens. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele não está nos dizendo que é errado fazer essas coisas. Mas Jesus aqui, ele está combatendo a hipocrisia religiosa. E as pessoas parecerem uma coisa exteriormente, mas o coração dela, a intenção dela é totalmente o oposto àquilo que ela está demonstrando exteriormente. Aí Jesus vai dizer para nós, e ele vai dizer que se nós fazermos as nossas obras, se nós quisermos ser vistos pelos homens, nós de maneira nenhuma vamos receber algo de Deus.
E vamos e viemos, irmãos, nós homens e mulheres que aqui estamos, irmãos e irmãs, como nós somos vaidosos. Como nós queremos receber aplauso das pessoas, como é bom ser elogiado. Não é verdade? É por isso que as redes sociais, elas fazem tanto sucesso no nosso tempo. Porque as pessoas gostam de postar e gostam de ser vistas. Nós gostamos, o homem natural, ele gosta dos primeiros lugares, ele gosta de estar no topo, ele gosta de ser o primeiro, ele gosta de receber os holofortes para si. Então Jesus, sabendo que nós somos inclinados a atrair o foco para nós, Jesus vai nos ensinar e vai nos dizer que a nossa justiça, ela não deve ser como a justiça dos fariseus. Jesus vai nos ensinar que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque a intenção daquilo que nós fazemos, seja guardar os mandamentos de Deus, ou seja, praticar as obras religiosas, elas têm que ser uma intenção pura e não para atrair para si aplausos e não para atrair para si glória. Então, Jesus ensina os seus discípulos, vocês não devem fazer as coisas para que os homens aplaudam vocês. Se vocês fizeram assim, vocês não vão ter recompensa nenhuma de Deus. E nós vamos aprender aqui que por que nós não vamos ter a recompensa de Deus. E no versículo de número 2, e eu quero ler o versículo de número 2 e o versículo de número 16 juntos, pois são textos praticamente iguais. Diz assim: quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E o versículo 16, falando praticamente a mesma coisa, diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados ou entristecidos, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus está dizendo aqui, quando vocês fizeram isso, ele está dizendo, quando vocês fizerem isso, ele está dizendo que nós vamos fazer isso. Que isso deve ser uma prática em nossa vida. Tanto a prática de contribuir, de ajudar o necessitado, quanto a prática do jejuar, que hoje nós estamos bem aquém daquilo que nós deveríamos fazer. Isso seria uma prática na nossa vida. Ele não está dizendo se vocês fizerem, mas é quando vocês fizerem. Então é um hábito do cristão ajudar o necessitado. Isso é um fruto do Espírito, é um ato de misericórdia, é uma parte do fruto. E o jejuar como diz Hernandes Dias Lopes, nós temos fome de Deus. É um ato de humilhação diante de Deus e mostrando que nós somos totalmente dependentes dEle. E tem situações que nossa vida é impossível a nós, seres humanos, alcançar. E nós depositamos nas mãos de Deus e sabemos que é só Ele que pode resolver as situações. Então Jesus, ele está nos ensinando que quando nós fizermos isso, nós não devemos ser igual a certas pessoas, como os hipócritas. E quem são os hipócritas aqui? São os fariseus e os escribas, que foi lido aqui na leitura inicial. Esses homens que tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Esses homens que exteriormente eram piedosos, que exteriormente pareciam pessoas santas, irrepreensíveis,
mas que Jesus olhava no coração deles e via que o exterior estava limpo, mas o exterior ainda estava podre, era como sepulcros. Por fora eram bonitos, mas por dentro ainda estavam podres. Por quê? Porque quando eles davam a esmola, quando eles contribuíam, eles anunciavam, eles faziam aquilo, e eles anunciavam o que eles estavam fazendo. O tocar trombeta aqui não tem um consenso sobre o que significa tocar trombeta. Mas o foco aqui é que eles queriam ser vistos, eles anunciavam, eles queriam mostrar às pessoas que estavam contribuindo e que estavam jejuando. Quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto, ou seja, eles mostravam às pessoas que estavam jejuando, eles queriam que as pessoas olhassem para eles e vissem que eles estavam jejuando através de sua aparência, através do rosto triste, através da falta de higiene do seu corpo. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e olhassem e aplaudissem e achassem o máximo aquilo, e o seguissem, e o chamassem de mestres, e o chamassem de pais. Então Jesus vai dizer que esses homens, eles eram hipócritas. E o que é um hipócrita, irmão? Essa palavra, ela vem da Grécia Antiga. Os hipócritas eram atores que atuavam em teatros. E Walter McAllister, ele vai nos dizer que nesse teatro havia duas máscaras. Uma máscara era a máscara da alegria, e a outra máscara era a máscara da decepção, do desgosto. Eram duas máscaras brancas. E os atores, como eles não conseguiam expressar o sentimento do personagem que eles estavam representando, eles usavam aquela máscara para poder passar às pessoas aquilo que eles estavam ali contracenando, aquilo que eles estavam fazendo. Então Jesus está chamando os fariseus e os religiosos de hipócritas, ou seja, eles eram atores, eles estavam apenas contracenando. Quer um exemplo de hipocrisia? Vamos supor que nós estamos na época da eleição. E nós vemos a hipocrisia muito no meio político, né? E entra um político aqui, ele não quer saber nada de Deus, ele não se interessa pela religião. Ele não quer nem saber do Evangelho, de Cristo, de nada. Mas na época da eleição ele vem até a igreja. Ele traz os seus fotógrafos, ele traz alguém para filmar. E ele vem ao culto e ele levanta as mãos na adoração. E ele ora junto com a igreja. E é dada uma oportunidade para ele falar, e ele, como ele é uma autoridade, ele vai falar alguma coisa, e ele fala de Deus, fala da Bíblia. E aí no final ele vem até a frente, e ele recebe a oração, e é capaz de até aceitar Jesus. E acaba o culto, ele vai embora. E aí ele pega aquele vídeo, aquelas fotos, e joga nas redes sociais, e coloca no seu horário eleitoral. Mas ele fez aquilo ali, não foi com a intenção correta. Ele estava sendo um hipócrita. A intenção dele não era vir adorar a Deus, a intenção dele não era vir fazer aqui o que é certo, glorificar a Deus, não. A intenção dele aqui era atrair voto, atrair aplausos, atrair atenção para si, para depois ganhar o voto das pessoas e ser eleito. Isso é hipocrisia. E a Bíblia vai dizer que as pessoas que assim fazem, que as pessoas que assim atuam, elas já receberam a sua recompensa. Elas vão receber a sua recompensa. As pessoas que atuam dessa forma, que jejuam, que oram, as pessoas que contribuam para o necessitado, as pessoas que assim fazem, eles vão receber a sua recompensa? Vão, claro que vão.
mas eles vão receber a recompensa dos homens, não de Deus. Aquilo que eles querem, eles vão receber, os homens vão aplaudir, os homens vão elogiar, os homens vão seguir no Facebook, vão seguir no Instagram, vão seguir. Mas só que é só isso que eles vão ter, de Deus eles não vão ter nada, porque eles foram buscar aquilo, e eles vão receber aquilo que eles foram buscar. Eles faziam, os fariseus aqui, eles jejuavam e eles davam esmola. Eles faziam a coisa certa, mas eles faziam com a intenção errada. Eles davam esmola. O cego Bartimeu estava ali, recebia esmola. Aquele homem que estava na porta do templo recebia esmola. Os fariseus davam, os escribas davam, o povo judeu dava esmola a eles. Eles jejuavam, eles praticavam. Tudo isso é certo. Mas só que eles tinham a intenção errada. É como esse político que eu falei aqui do meu exemplo. E a Bíblia vai estar repleta de passagens que nos mostra que nós podemos fazer a coisa certa, mas com a intenção errada. Quer ver? O apóstolo Paulo vai dizer que quando ele estava preso, muitas pessoas tomaram coragem e pregaram o evangelho com ousadia, porque com a intenção boa de atrair as pessoas para Cristo, mas tinham pessoas que pregavam o evangelho por inveja. Pregar o evangelho é a coisa certa ou não é? Certo? Falar de Cristo para as pessoas é certo ou não é? Certo? Mas só que eles pregavam com inveja, ou seja, uma coisa boa, mas a intenção deles era trazer discórdia. A intenção dele não era atrair as pessoas para Cristo, mas era trazer tribulação para Paulo. A Bíblia vai dizer aqui também que os fariseus vieram junto com os herodianos tentar Jesus, para ver se Jesus caía em alguma falta. Eles vieram até Jesus e disseram: ó, nós sabemos que tu és de Deus, e que o Senhor não faz acepção de pessoas, e que o Senhor ensina a verdade. Diz uma coisa para nós aqui: nós devemos pagar tributo a César. Ou seja, a intenção deles não era ir e ouvir os ensinamentos de Cristo. A intenção deles era que Cristo falasse algo para que eles pudessem justificar algo para que Jesus ali fosse condenado. Aí Jesus disse: vocês são hipócritas, vocês estão fingindo. A coisa certa é ir até Jesus e receber o ensinamento? É. Mas a intenção deles não era a intenção correta. E muitas das vezes nós somos levados a fazer isso, a atrair a atenção das pessoas, fazer a coisa certa, mas com a intenção errada. Certa vez eu estava numa igreja pregando, aí aparece alguém. Na igreja que eu estava, precisava de carta de recomendação para pregar e para louvar também. O cara aparece sem carta de recomendação, a pessoa, e teve uma oportunidade. O pastor deu uma oportunidade para ele louvar. E na hora que ele foi louvar, ele foi dar o testemunho: irmãos, eu estava passando em certo lugar e encontrei esse irmão aí na rua e trouxe ele para cá e não sei o que, e glória a Deus, isso e aquilo. Trouxe ele, botei ele dentro do carro. Eu digo: para que anunciar para as pessoas aquilo que eu fiz? Qual é a intenção que eu tenho de anunciar aquilo? E no final do culto, o rapaz que ele trouxe ainda trouxe problema, arranjou uma confusão, não gostou do que eu falei e no fim quis arranjar uma certa confusão. O que ele fez foi certo, foi ajudar o próximo, foi. Mas eu fico imaginando qual foi a intenção de anunciar ao povo aquilo que ele fez. Qual foi a intenção e qual é a nossa intenção, irmãos, quando eu vou ajudar o próximo? É que as pessoas vejam em mim como eu sou piedoso, como eu sou um homem de Deus, como eu sou um homem puro, como eu sou um homem santo ou mulher? Será que quando eu estou doando, eu estou pegando aquilo e estou colocando nas redes sociais
estou ajudando tal fulano e tal fulana. Eu não tenho redes sociais, mas eu sei que isso acontece. Coloca foto, ajuda a pessoa, contribui com a pessoa, vai visitar um orfanato, vai visitar isso ou aquilo, e coloca ali que está doando. Qual é a intenção? Eu sei que tem pessoas que não fazem por maldade, eu sei que tem pessoas... Mas qual a intenção de eu estar anunciando aquilo que eu estou fazendo ao público? Quando eu estou pregando a palavra, qual a intenção de eu estar aqui em cima do púlpito? É trazer a mensagem de Deus e Cristo às pessoas? Ou é trazer querer o aplauso das pessoas para mim? E nós que somos pregadores, nós temos que vigiar muito nisso. Nós temos que prestar muita atenção quando nós vamos pregar e anunciar, e quando nós vamos cantar e louvar. Nós estamos fazendo isso para quê? Para glorificar a Deus ou para atrair aplausos para mim? Atrair atenção, como eu canto, como eu prego, como esse homem... Mas qual é a intenção que eu estou fazendo isso? Por que eu jejuo? Não quer dizer que quando você está jejuando, a sua esposa não precisa saber. Não, a tua esposa vai saber, alguns familiares vão saber, até amigos. Mas os fariseus, eles queriam ser vistos. E Jesus disse que eles conseguiram aquilo. Eles conseguiram a sua recompensa. A intenção deles era aquilo e eles conseguiram. Mas eles faziam da maneira errada. Eles faziam de uma maneira que não era realmente pura, santa e da vontade de Deus. Aí Jesus agora ele vai nos ensinar de que maneira nós devemos fazer isso. Jesus ele vai nos ensinar de que maneira nós devemos praticar as nossas obras de justiça. E no versículo de número 3 e no versículo de número 17 ele vai dizer: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Tu, porém, versículo 17, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ele vai dizer: vocês que são discípulos, vocês que são cristãos, vocês que estão ouvindo os meus ensinamentos, vocês, quando vocês forem dar esmola, quando vocês forem ajudar um necessitado, porque vocês vão fazer isso, vocês vão ver alguém passando necessidade e vão doar uma cesta básica. Você vai querer, está buscando algo de Deus e você vai jejuar por causa disso? Vai, jejue, faça isso. Isso é bom, isso é ótimo, isso é saudável. Mas quando vocês fazem isso, vocês não devem anunciar, vocês não devem fazer com que isso chame atenção para você. Tu, porém, nós, porém, quando vocês fizerem isso, não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita. Unge a cabeça e lava o rosto. Ele diz: vai, arruma o teu cabelo, lava o teu rosto, vive a tua vida normal, converse, trabalhe se possível. Claro que o jejum é bom quando nós formos jejuar, ter um dia separado para Deus, mas nem por isso eu vou deixar de conversar com pessoas que estão na minha casa, pessoas que vão me visitar, mas eu tenho que viver uma vida normal. Não tenho que parecer às pessoas, eu não tenho que mostrar à pessoa que eu estou fazendo aquilo. Isso é uma obra que nós fizemos, se é o que eu posso dizer, obra, em secreto. É algo que eu não preciso estar anunciando. Porque aquilo é íntimo, é entre mim e Deus. A esmola, ela mostra um ato de amor ao próximo também. Quando eu dou a esmola, quando eu ajudo o necessitado, quando eu contribuo, quando eu faço isso ou aquilo, para ajudar o meu próximo, eu estou demonstrando que eu amo ele. Então, se eu amo ele, eu não preciso estar anunciando, e eu estou mostrando também que eu amo a Deus. E quando eu jejuo, é algo íntimo entre mim e Deus. É como um casamento, um relacionamento entre homem e mulher. Não precisa as pessoas estarem sabendo o que está passando dentro do meu lar, dentro da minha casa. Não precisa.
é algo íntimo, é algo particular, é algo secreto. Assim também tem coisas que é só entre nós e Deus, só Deus precisa saber. Só Deus precisa saber. Então Jesus vai dizer, vocês não devem se comparar a eles, vocês não devem imitá-los, vocês são cidadão do reino, e o cidadão do reino, ele não atrai glória para si, ele atrai glória para Deus. O cidadão do reino, ele não atrai glória, ele não quer ser o foco das atenções, mas o foco das atenções é para Cristo, é para Deus. E aí no versículo 4 e no versículo 18 vai dizer assim: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. 18. Com fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu pai, que em secreto, o teu pai te vê em secreto, te recompensará. Ele está dizendo assim, quando você vai fazer algo, você deve fazer, mas em sigilo. Você não precisa estar anunciando. Eu não digo quando é uma campanha na igreja, alguma coisa, é diferente. Entre a comunidade, é diferente isso. Eu estou dizendo quando é um particular entre mim e a outra, entre eu e a outra pessoa, entre eu e Deus. Jesus está dizendo que eu devo fazer isso, mas devo fazer em secreto. Eu devo fazer isso, mas para que Deus veja. Eu devo fazer isso, mas para que Deus observe, não para que os homens observem. Por mais que os homens possam ver algo que nós estamos fazendo, por mais que os homens possam até saber de algo, a minha intenção não é mostrar aos homens, mas é a Deus. E a intenção também não é barganhar com Deus. Deus, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou dar esmola, eu vou jejuar, mas eu quero algo em troca. Não é isso. Isso flui de um coração de pessoas que foram regeneradas, que fazem aquilo voluntariamente, sem precisar ser forçado, sem precisar barganhar com Deus. É algo espontâneo, que flui de um coração que nasceu de novo. Aí Jesus vai dizer, você deve dar em secreto, porque teu pai que te vê em secreto te recompensará. E essa recompensa, ela vem de Deus. E essa recompensa aqui eu não vejo, e não é a salvação, porque a salvação não é uma recompensa. Nós não somos salvos pelas nossas obras. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai se gloriar. Mas aqui, a recompensa vem de Deus. Aqui pode ser a resposta da oração. Aqui pode ser a resposta de um jejum. Aqui pode ser, você vai dar esmola e Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar em suas dificuldades também. Quando você passar necessidade, Deus vai suprir as tuas necessidades. Não é salvação, a salvação não é mérito, mas sim, é algo que nós... É graça de Deus também, é graça, isso é graça também. Mas a recompensa vem dele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos tem que ser para que Deus seja glorificado e para que Ele veja. Se eu sumo em cima de um púlpito a pregar a palavra, ou para cantar, eu tenho o que fazer, eu não preciso estar postando, eu não preciso estar mostrando, eu não preciso estar mostrando a minha agenda para as pessoas verem onde eu vou pregar, onde eu vou cantar. Não, tem que ser em secreto, é para Deus, é para Ele ser glorificado. Se eu ajudo o necessitado, se eu visito o hospital do câncer, se eu visito lugares assim, eu não preciso estar anunciando, é para Deus ser glorificado. E assim, a recompensa vem daquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Os homens recebem a recompensa dos homens. E aqueles homens que te aplaudem, que te recompensam com aplausos, são os mesmos homens que vão te apedrejar. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
crucifica-o. O mesmo povo que disse que Jesus era bendito, também diz crucifica-o. O mesmo povo que te aplaude hoje é o mesmo povo que te apedreja amanhã. Mas você vai receber a recompensa por um tempo, vai. Mas agora, Deus, não. Deus é justo. Você vai ter a proteção de Deus. Você vai ter o amparo de Deus. Você vai ter o suprimento que vem de Deus. Deus vai suprir as suas necessidades básicas, não os luxos, mas as necessidades básicas, fundamentais. Seu jejum pode ser respondido. Tem jejuns que Deus vai negar, mas tem aqueles que vai ser respondido. Eu estou aqui para falar de oração, mas oração eu vou deixar para o irmão na próxima. Irmão Dorival. Mas a recompensa, irmãos, vem daquele que realmente pode todas as coisas. A pergunta que fica para nós hoje é: para quem que nós estamos querendo mostrar as nossas obras religiosas, as nossas práticas religiosas? Será que eu estou sendo um hipócrita? Será que eu estou fazendo a coisa certa da forma errada, da maneira errada? Se você está fazendo isso, meu irmão e minha irmã, se eu estou fazendo isso, eu já estou recebendo a minha recompensa aqui neste mundo agora. Se eu estou pregando para ser visto por vocês aqui nesse momento, eu posso estar recebendo a admiração de vocês agora, mas é só isso que eu vou receber. Se você está fazendo, você vai receber, fique tranquilo, mas de Deus você não vai receber nada. Nada. Só desprezo. Mas se você está fazendo a obra, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa que pratica esses atos de piedade, esses atos que são considerados atos de piedade, se você pratica isso, mas você não quer que as pessoas te aplaudam por causa disso, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque você está fazendo da maneira que Jesus ensinou. E quando o mestre ensina, você pode ter certeza que é o ensinamento correto e aquilo que ele fala acontecerá. E se ele diz que você vai ter a recompensa, você vai ter a recompensa, seja para o lado negativo ou seja para o lado positivo. Que nós que aqui estamos, irmãos, possamos meditar nessas palavras e possamos refletir em nossas atitudes e não parar de fazer, mas fazer da maneira certa. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé. Louvado é o nome do Senhor. Posso orar, pastor? Glórias a Deus, eu quero orar pela sua vida e agradecer a Deus por você ter vindo até aqui, ter ficado esses minutos, essas horas aqui nesse banco. Eu tenho certeza que tudo isso foi para a sua edificação e já convidando você para estar na próxima quarta, no domingo e na quarta. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças e te louvamos e te pedimos perdão. Eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes eu tenho sido hipócrita. Muitas vezes, Senhor, o meu coração tem sido inclinado a trazer aplausos para mim. Assim como nós que aqui estamos também, Senhor, somos inclinados, Senhor, a atrair, Senhor, os holofortes para nós mesmos. Mas nós te damos graças porque o Senhor ainda fala com a tua igreja. Nós ainda te louvamos e te engrandecemos, pois sabemos que teu Espírito ainda habita no meio daqueles que são salvos. E por causa disso, Senhor, nós queremos que o Senhor mude, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Se nós estamos fazendo tudo errado, Senhor, conserta. Se eu estou fazendo tudo errado, Senhor, conserta. Se nós estamos fazendo, ajuda-nos a fazer as coisas para atrair glória para Ti, Senhor. Porque o único que merece glória, honra e louvor e aplausos aqui é o Senhor. Nós não merecemos nada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sinceros em nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos misericordiosos
não com a intenção errada, mas com aquilo que é certo e é correto. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada irmão e cada irmã que aqui estão. Que o Senhor venha trazer a eles e a mim graça, para que nós possamos estar praticando tudo aquilo que nós temos ouvido, não só essa noite, mas também, Senhor, nas quartas-feiras anteriores. Senhor, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.